Bom, o tema do ano é igreja, o propósito de Deus. E todo ano, dentro do tema do ano, todo mês, nós trabalhamos um tema. E o tema de fevereiro e março será o poder da igreja que ora. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz de saber que na oração de segunda-feira aqui tinha bastante gente. Tinha muita gente. A minha oração tem sido esses dias para que Deus desperte a igreja para a oração. Queridos, a vida de crente tem que ser uma vida de oração. Amém? Amém, queridos? A igreja do Senhor, ela tem, por falta de tempo, por falta de... Eu não quero dizer falta de compromisso, mas muitas vezes nós temos perdido as nossas bênçãos por não orar. Muitas vezes nós temos deixado de desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz, porque nós não vamos bater na porta, nós não vamos buscar. A palavra de Deus diz, batei, batei e se abrirá. Pedi, pedi e se dará. Buscai, buscai e achareis, porque todo que bate, se abre a porta. Todo que busca, acha. Todo que pede, tem. Então, tudo aquilo que nós pedimos para Deus, veja só, Jesus, ele já conquistou na cruz do Calvário todas as coisas para as nossas vidas. E isso, todas as conquistas de Jesus para nós se encontram nas regiões celestiais, aonde a Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados junto com Ele. Porém, à medida que nós vamos orando, à medida que nós vamos batendo, nós vamos buscando, Deus vai operando. Eu falei aqui a semana passada que a forma de nós manifestarmos a nossa fé em Deus é orando. Amém, queridos? O Senhor é um Deus de sobrenatural. E as nossas conquistas, as conquistas que nós precisamos trazer do sobrenatural para o natural, é através da oração. Então diga para o seu irmão, é tempo de oração. É tempo de orar. Então, nós vamos ter o pastor Paulo Canuto aqui desenvolvendo esse assunto conosco. Dado dia, ele chega terça-feira e por 3 semanas ele vai estar conosco desenvolvendo esse assunto conosco. Oração. Como um casal ora junto. Como se orar em casa. Pai, filhos. Como você orar pela igreja. Como você orar pela cidade. Como você vencer algumas questões na sua vida através da oração. Eu costumo dizer que um homem de joelhos, ele é bem mais difícil de cair. Se você me empurrar aqui, eu em pé, facilmente vai me derrubar. Agora, se eu estiver de joelho, vai ser mais difícil. Então, eu entendo que enquanto nós estamos nos sentindo muito em pé, somos crentes, a palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar e orar. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, quando nós estamos muito em pé, muito na nossa, é mais fácil o inimigo vir e nos derrubar. Porém, se nós estamos de joelhos, na dependência de Deus, orando, colocando todas as coisas diante de Deus, nós vivemos como seres espirituais. Amém, queridos? Como pessoas que geram no Espírito e recebem pelo Espírito. O título da palavra de hoje, as cadeias se abrem pelo poder da oração. Olha aí para o seu irmão e diga para ele, as cadeias se abrem pelo poder da oração. Então nós temos aqui um exemplo, mas um exemplo assim, de uma história de uma pessoa que teve as cadeias abertas pelo poder da oração. E eu quero dividir essa mensagem
em 2 ensinamentos. Amém, queridos? Vamos ler o texto? Você já abriu sua Bíblia em Atos 12? Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um, para o guardarem. Outras versões diz, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados. E pretendiam apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, pretendiam, isso significa, pretendiam matá-lo após a Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados algemado e com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Amém, queridos? Essa manhã, eu quero falar, eu estou confusa. Porque eu prego aqui e eu prego lá de noite. Então, às vezes, lá em Somerville à noite. Esses dias que o pastor Degman estava aí, o primeiro dia que ele veio para pregar, teve um storm, não teve culto. Eu falei para ele, mas logo hoje que eu ia sentar e ouvir, não tem culto. Porém, eu vou ficar 3 semanas sentadinha, igual você ouvindo. Glória a Deus. Então, essa manhã eu quero falar sobre prisões espirituais. Aquelas prisões que Satanás usa para nos enjaular. E muitas vezes, como crentes, nós achamos que nós não temos nenhum tipo de prisão. Engano nosso. O inimigo, ele é sutil e ele nos prende muitas vezes e nos enjaula em algumas áreas das nossas vidas. Esperando o quê? Nos matar. Matar o nosso chamado. Matar o propósito pelo qual nós nos convertemos. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu falo sempre aqui que nós não entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus não morreu numa cruz, ressuscitou, Ele não padeceu tudo o que Ele padeceu por nós, para nós sermos um povinho exclusivamente separado, né? Que muitas vezes nem separado nós conseguimos ser, mas um povo que se reúne e muitas vezes, por um desencargo de consciência, vem à igreja, canta louvores, ouve a palavra de Deus, vai embora e continua vivendo do mesmo jeito. Jesus não morreu por isso. Ele morreu por um propósito.
Amém, queridos? O propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus em tudo. Amém, amados? Não é numa coisa e na outra, não. É semelhantes a Jesus. Ou seja, é eu andar fazendo aquilo que Jesus fazia. E o que Jesus fazia não era de forma nenhuma, veja bem, eu não estou falando nada contra trabalho, não. Nós temos que trabalhar. Nós temos responsabilidades. Mas Jesus não vivia uma vida assim. Porque se nós não tomarmos cuidado também ministerialmente, nós só trabalhamos. Nós não buscamos a Deus, nós não amamos as pessoas como elas devem amar. Então, nós que trabalhamos na obra em tempo integral, nós temos que tomar muito cuidado com isso também. Porque muitas vezes passamos a fazer por costume de fazer. Porque aquele é o nosso trabalho. E eu vivo pedindo para o Senhor, me livra disso. Me livra disso. Porque antes de eu ser serva, eu sou filha. Amém? Jesus, como filho de Deus, ele demonstrava o amor dele por Deus e pelas pessoas. Ok, mas vamos à palavra? E a palavra de Deus, ela nos mostra como ser liberto dessas prisões. E o exemplo, como eu disse para vocês, é Pedro. Herodes, ele perseguia a igreja, ele perseguia o povo cristão. E ele mandou matar Tiago. E ele viu que isso agradou muitos não cristãos. Então ele prendeu Pedro, na ocasião da Páscoa, para fazer a mesma coisa com Pedro, para agradar o povo. E eu quero dizer algo para você, meus queridos. João 10:10 diz que o ladrão, que Satanás, que o diabo, ladrão é o diabo. A palavra de Deus diz em João 4, Jesus diz que ele é o diabo, ele é homicida desde o princípio. E a palavra de Deus, lá em João 10:10, Jesus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E em seguida, Jesus diz algo, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, nós precisamos ser livres das jaulas, das prisões que Satanás nos coloca, para desfrutarmos dessa vida e vida abundante. Amém, queridos? Passarmos a ter uma vida abundante. E Herodes havia feito isso, e Pedro estava preso. Satanás continua usando as mesmas estratégias hoje, até a volta de Jesus, para arrebatar a igreja. Nós vamos viver as mesmas coisas. Nós vamos viver perseguições, nós vamos passar por injúrias, por calúnias, por tantas coisas. O diabo vai tentar nos aprisionar, porque muitas vezes nos aprisiona no desânimo, muitas vezes nos aprisiona na falta de fé, muitas vezes nos aprisiona em áreas da nossa vida que são fundamentais para termos uma vida livre em Cristo Jesus. Amém, amados? E hoje, queridos, eu contemplo, não é esta igreja, eu contemplo a igreja do Senhor, hoje, vivendo prisões emocionais e prisões espirituais, de uma forma terrível, terrível, e nós precisamos acordar para isso. Então, Pedro foi entregue a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Eu falei, gente, mas que interessante, não tem nada escrito na palavra de Deus, por acaso. Por que será que Lucas, ele insistiu aqui, ele fala 4 escoltas de 4 soldados. Eu fui pesquisar o significado do número 4. E um dos significados me chamou muita atenção. Você sabia que no Japão, esse número significa para os japoneses morte? Sabia? Significa morte.
de forma que na maioria das famílias é proibido citar esse número. É proibido se falar dentro da casa. Porque o significado dele é morte. Então, eles têm uma superstição, lá no Japão, em relação a esse número. E isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Então, você une isso com a ação do ladrão, que é matar, roubar e destruir. Não é bíblico esse significado, tá? Eu só estou citando para você que eu fiz uma pesquisa e eu encontrei esse detalhe muito interessante. E a história de Pedro, ela nos revela os tipos de prisões que o diabo muitas vezes traz sobre nós. Amém? Veja bem, no verso 4 ele diz assim: tendo detido, colocou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 grupos de 4 soldados cada, para o guardarem. E pretendia apresentá-lo no outro dia. Gente, se eles tivessem colocado um soldado, já era suficiente para prender, para guardar Pedro. Vocês não acham? Vocês não acham isso? Com certeza. Pedro era apenas um pastor. Mas eles fazem isso. Então, muitas vezes, na nossa vida, há demônios e demônios nos aprisionando, guardando áreas da nossa vida, esperando para matar. Esperando para matar. No verso 5 diz: Pedro estava na prisão, porém a igreja orava. Diga comigo, a igreja orava. A igreja orava, a igreja orava. E essa é uma área que o inimigo tem aprisionado a igreja. Hoje, muitas vezes, a igreja não se reúne mais para orar por causas específicas. Eu quero dizer algo para você, que quando a igreja de Lou começar de fato e de verdade orar pela cidade de Lou, os principados que agem nesta cidade, os principados que aprisionam as mentes, que aprisionam as vidas, eu quero dizer algo para você, ele é obrigado a sair da cidade. Quando nós nos interessarmos em orar para que cadeias se abram, quando nós nos interessarmos de nos juntar como igreja para orar por causas específicas, queridos, eu quero dizer algo para você. O inferno, ele vai ser bombardeado. O nosso problema, olha o detalhe aqui. Estava na prisão, olha a palavra mas a igreja orava, olha o detalhe, com insistência. Aleluia. O nosso problema é que muitas vezes nós oramos um minuto, um dia, 2. Nós não sabemos quanto tempo preso, Paulo ficou preso, Pedro ficou preso. Mas nós sabemos que a igreja orava com insistência. Esse é o tempo, essa é a hora da igreja do Senhor acordar, do povo de Deus acordar, da igreja se reunir. Mateus 18, capítulo 18, verso 18 diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra terá sido desligado no céu, e tudo aquilo que nós desligarmos na terra terá sido desligado no céu. Queridos, isso fala de oração em comunidade, oração em concordância. Vou dizer algo para você, às vezes eu presto atenção na oração da igreja. Às vezes eu estou orando com uma turma de gente e um levanta a voz para orar.
que eu vou falar para você agora é sobre oração em concordância. Nós estamos aprendendo sobre oração esses dias, não é verdade? E aí, vamos supor que eu estou orando assim, ó. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar que o Senhor abençoe o Nil. Deus entra naquela causa dele, e o irmão, ao invés de falar amém, entra mesmo, concordar, o irmão está assim, Senhor, orando outra coisa completamente diferente. Completamente. Tira a pessoa que está orando em voz alta ali, a pessoa perde a conexão daquilo que ela está orando. Eu perco. Entende? Porque você está ouvindo a voz da outra pessoa, orando em cima da sua oração, uma outra coisa. Entendeu? Então, quando Jesus fala em Mateus 18, você vai ligar na terra, é oração em concordância. E terá sido ligado nos céus. Então, nós podemos orar pelo mesmo motivo? Pode, mas isso é só uma dica, tá? Quando você estiver orando em grupo, um levantar a voz, você concorda. Amém? Você concorda. A palavra amém significa assim seja. Então, quando alguém ora, e eu falo assim, Deus abençoa Moreno e a Sara, e o Isaac diz, amém, ele está dizendo, se faça assim seja, eu concordo. Amém, queridos? Porque senão, se eu estou orando uma coisa e você está orando outra, aquilo vira uma salada, e de repente o anjo não sabe o que ele vai fazer, quem ele vai responder. Ai, ai. Mas a igreja orava com insistência ao seu favor. Precisamos orar em favor de outros. Posso ouvir um amém? Precisamos orar em favor de outros. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo. Nossa, eu vi aqui a ação de Pedro entrega para o Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Pedro estava tranquilo, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, e naquele momento para ele morrer era lucro. Será que você hoje, sabendo que vai morrer daqui umas horas, você vai conseguir dormir? Tranquilo? Porque tem convicção de que quando você passar dessa, realmente vai ser para uma melhor? Já ouviu o ditado que diz assim, o povo diz assim, fulano morreu, passou dessa para melhor. E às vezes não foi para melhor não, às vezes foi para pior. Porque só é para melhor quando você tem convicção de que você vai para o céu. Não é verdade? Então, Pedro tinha a convicção dele. Ele estava tranquilo. Os soldados estavam lá guardando ele não estava nem pensando em fugir. Porque ele estava lá descansando. Descansando no Senhor. Enquanto ele estava ali, descansando, pensando assim, vou me encontrar com Jesus. A igreja estava orando, porque havia um propósito na vida de Pedro na terra. Quando você olha para o seu filho, quando você olha para o seu marido, quando você olha para a sua esposa, para o seu irmão de sangue, para o seu irmão da igreja, para o seu patrão, você tem obrigação de orar por ele, porque há um propósito de Deus na terra para essa vida. Há um propósito de Deus, queridos. E nós temos que orar para que o propósito de Deus se cumpra. De repente, diga de repente, esse é o Deus que você ora, mas de repente, Ele age. Posso ouvir um glória a Deus? De repente, muitas vezes você está orando e você não está vendo nada. Eu quero dizer algo para você. Entre nesse versículo de oração
incessante, oração insistente. Tiago, no capítulo 5, no verso 17, diz assim, Tiago, ele era homem, Elias, ele era homem semelhante a nós, e orou com insistência. Orou como? Com insistência, para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Depois ele orou, e a chuva deu terra, e a chuva veio sobre a terra. Então o segredo é a oração insistente. Não desista, insista, porque de repente Deus envia o anjo. De repente Deus responde com fogo. De repente os céus se abrem da chuva. Aleluia, aleluia. Então eu dividi essa mensagem em 2 partes. Ok? A parte da igreja. E agora nós vamos falar da parte de Pedro. Porque muitas vezes o anjo está tocando e está dizendo, levanta. Isaías, no capítulo 60, no verso 1, ele diz, levanta e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Era o momento e a hora de Pedro levantar. Era o momento e a hora de Pedro contemplar a glória de Deus. Era o momento e a hora de Pedro ver o milagre de Deus na vida dele. Então, quando Deus manda o anjo, a primeira coisa que o anjo faz é despertar Pedro. Já foi despertado no meio da noite? Ninguém vai responder. Você já foi despertado? Essa semana me deu raiva, viu? Antes de ontem, eu cansada de quinta para sexta. 3 horas da manhã, eu desperto. E aí, eu não conseguia mais dormir. Guess what? Eu tinha que orar. Eu tinha que orar. De repente, Deus envia o anjo. Às vezes, nós estamos aprisionados, muitas vezes. Estamos ali dormindo, descansando, a igreja está orando. Deus, de repente, responde. Deus envia o anjo, e o anjo está lá, ó, cutucando. É esse mesmo que fala? Cutucando? Cutucando. Cotocando. É cutucando mesmo. De repente veio um anjo do Senhor. Uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro. E o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Glória a Deus. Levanta-te depressa. Queridos, quando Deus responde a oração, quando Deus envia o anjo, quando o anjo do Senhor te toca, quando o anjo do Senhor te desperta, é hora de você levantar, é hora de você deixar a incredulidade de lado, é hora que Deus quer abrir as suas cadeias. É hora. Precisou Pedro se levantar para que as algemas dele caíssem. Muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós dizemos assim, vamos esperar as algemas caírem para eu me levantar. Não, nós precisamos nos levantar e as algemas vão cair. Quando a luz do Senhor bate, a luz do Senhor, ela vem para mostrar para nós a realidade em que nós estamos vivendo. Você já viu que na minha casa, a mesinha de centro, ela é de vidro. Então a gente limpa aquilo, e limpa. Queridos, a hora que o sol bate,
chegar alguém lá em casa na hora do sol, eu passo vergonha. Porque aquilo aparece tudo quanto é partícula de poeira, que eu não sei de onde vem. Quando a luz bate, é para mostrar a nossa realidade. E olha, a realidade de Pedro era que ele estava preso, esperando para ser morto. Muitos de nós estamos presos em áreas das nossas vidas, mas não entendemos que quem está nos prendendo é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Olhe só, olha o processo aqui na vida de Pedro. De repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Ponto. Diga para o seu irmão, é depressa. Não é devagar assim, ó. Tem crente que está caído e ele fica assim, ó. Ele move um dedinho, daqui a pouco uma perninha, e ele não levanta nunca. Porque a hora que ele levanta uma perninha, o diabo vem dar uma rasteira e ele cai de novo. Então é necessário levantar depressa. Quando Jesus passava em Jericó, e o cego Bartimeu começou a gritar e chamar ele, eu não vou entrar no mérito dessa questão. Quando Jesus chama o cego Bartimeu, a ordem é: levanta-te depressa. Ele levantou de um salto. Então é necessário nós entendermos que nós precisamos nos levantar depressa. Não é hoje, não é amanhã. Deus não te dá tempo para pensar. Quando a luz bate, quando o anjo vem e toca em você, toca no seu lado e te acorda, a ordem é: levanta depressa. Levanta depressa. E veja bem. E as algemas caíram dos seus pulsos. Então o anjo deu a ordem, ele levantou depressa, as algemas caíram dos pulsos dele. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas. Eclesiastes, o autor de Eclesiastes diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo. Nós precisamos fazer uma análise e ver qual é o nível de nudez que nós estamos vivendo. E que tipo de roupagem nós estamos vestindo. Levando para um sentido literal, gente, aqui na igreja nós não temos esse negócio, sabe, de usos e costumes, eu estou de vestido hoje porque eu aprovo e me deu vontade de colocar um vestido. Mas eu não tenho problema com calça, não tenho problema com nada. Mas muitas vezes a nossa forma indecente de se vestir mostra como nós estamos por dentro. Reflete muito bem no natural, como é a nossa vida no sobrenatural. Às vezes nós vestimos uma roupa para a igreja e outra roupa lá fora. Não é verdade? E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. Calça as sandálias. Deus, quando aparece para Moisés lá em Êxodo 3, ali Deus manda Moisés tirar as sandálias dos pés, porque Moisés trazia a terra do Egito nos pés dele. Mas a partir do momento, queridos, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa roupagem, ela tem que ser uma roupagem nova. Quando eu estou falando de roupagem espiritual. Amém, amados? Uma roupagem espiritual. Nós não vamos mais andar
descalços, porque as sandálias que traziam a terra do Egito, que traz a terra do mundo, elas são trocadas. Precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E Deus estava levantando Pedro, ainda mais, com mais autoridade e intrepidez, para pregar o Evangelho da Paz. Então nós precisamos cobrir as áreas da nossa vida que estão descobertas. Por isso, a ordem para o anjo é: veste a tua roupa e calça as tuas sandálias. Olhe para o seu irmão e diga: eu vou vestir minha roupa. E eu vou calçar minhas sandálias. E olha só. Isso era processo para a libertação de Pedro. Muitas vezes nós queremos ser libertos primeiro. Entende? Para depois, então, agora eu vou. Não! O levantar é agora, o vestir a roupa, o calçar as sandálias, para eu entrar num processo de libertação. Amém, amados? E aí ele vem, e ele assim o fez. Pedro fez assim. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Oh, aleluia. Põe a tua capa e me segue. Pedro tinha um ministério dado por Jesus. Ele era honrado. Mas naquele momento de vergonha que ele estava preso, ele estava sem a capa. Capa fala de honra. Capa fala de poder. Quero dizer algo para você. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, o Senhor quer te devolver a honra. Ele quer te devolver o poder. O poder que Ele deu lá em Lucas 10:19 a Isaí: eu vos dei a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal, sem que nada te cause dano. Deus quer devolver esse poder para nós, essa honra para nós, mas nós temos que resolver vestir a roupa, calçar as sandálias e pegar a capa que nós deixamos cair. Porque estamos presos em algumas áreas. E esse é o tempo e essa é a hora da libertação do povo de Deus, da igreja de Deus, porque Jesus vem para buscar uma igreja, e uma igreja que se move no poder. Igreja que não ora não tem poder, povo que não ora não tem poder. Eu tenho me lembrado muito das leituras que eu fiz nos livros do Po Yan Shun, há uns tempos atrás, e uma coisa que Po Yan Shun diz, ele diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. E muitas vezes, nós queremos vencer as trevas sem ser no poder de Deus. Há como? Não. Não há. Então o anjo ordena a Pedro: Pedro, tu está preso, Pedro. Levanta depressa, veste a roupa, calça as sandálias e põe a tua capa. A libertação quem opera é Deus. Mas os passos para chegar nessa libertação, Ele espera que a gente dê. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Está ficando alguma dúvida? Dúvidas na célula, tá? Pequenos grupos, se você não vai, vai em um. Essa palavra fala sobre libertação. Muitas pessoas me procuram que querem libertação. Só que na cabeça das pessoas, eu vou colocar as mãos, sou eu, pastora Marcelânia, Romilda, né? O povo que trabalha na área de libertação. Pastora vai orar e vai dizer: sai em nome de Jesus, cadeia se abre em nome de Jesus.
e acabou, estou livre. Isso é uma ilusão, isso não existe. Os demônios até saem em nome de Jesus, são obrigados a sair, ok? Porém, a hora que eu abro uma brechinha, Jesus diz que saindo os demônios de uma casa, ele fica andando por lugares áridos, e ele fica voltando na casa, e ele fica olhando. E aí, uma hora ele acha a casa limpa, varrida, ornamentada, ou seja, uma roupinha de crente, uma Bíblia embaixo do braço, uma musiquinha bonitinha nos lábios, está tudo bonitinho, né? Ornamentado, mas ele diz, quando o demônio vem e olha, ele vê a casa limpa, varrida, ornamentada e vazia, porque um crente que não ora é um crente vazio. Um crente que não lê Bíblia é um crente vazio. Um crente que não busca intimidade com Deus é um crente vazio. Por isso, quando abre a boca, muitas vezes só sai água. Limpa, ornamentada, varrida e vazia, sem a presença de Deus. Aí ele volta lá, ele pega mais 7 demônios e volta a habitar, isso é palavra de Jesus, tá, queridos? E volta a habitar naquela casa. E o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior que o primeiro. Por isso que quando eu vou trabalhar com libertação na vida de alguém, eu pergunto para a pessoa, você quer mudança de vida? Porque se você não mudar de vida, não vai ter libertação. Então, esse é o processo. E aqui, o anjo fala tudo para Pedro. Pedro, entra agora num processo que você vai ser liberto. Entra agora. Aí, olha só. E ele assim fez. E disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Aleluia. Ou seja, o anjo ali, ele era o enviado de Deus. Amém, queridos? Então, o seguir é você seguir as orientações. Eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para essa pessoa que o pastor não é nada mais, nada menos que alguém que orienta as ovelhas. E o anjo diz para Pedro, segue as orientações. Põe tudo isso. Põe a roupa, põe a sandália. Levanta depressa, põe a roupa, põe a sandália. Coloca a tua capa e me segue. Você não vai andar por onde você quer, não. Eu vou te conduzir, o anjo está dizendo. Você vai me seguir, você não vai seguir seus pensamentos, a sua vontade, o seu querer, você vai seguir na direção que Deus deu, porque lá você vai encontrar a libertação. Posso ouvir um amém? Ok. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo, se era real. Maior problema nosso é querer entender tudo. Nós nos achamos tão inteligentes, né? Tão expert. Não, eu preciso entender. Por que Deus quer que eu faça assim? Deixa eu falar algo. Nós temos que seguir as ordens de Deus. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou. Ainda que nós não entendamos o porquê, Ele é Deus, quem manda é Ele. Você trabalha para o homem, quero falar aqui com os homens da construção. Se eu contrato e eu digo, eu quero uma parede aqui, você vai ganhar para fazer essa parede aqui, nessa escada. Você até pode querer entender, porque nós não somos marionetes, nós somos pessoas. E Deus nos deu a capacidade de raciocínio. Eu não entendo, mas eu estou recebendo para fazer.
Eu estou recebendo uma ordem, então eu vou fazer. Amém, queridos? É assim com Deus. Deus mandou, eu faço. Pedro não entendeu nada. Mas ele seguiu o anjo. Ele obedeceu o comando de onde? O comando do céu. Diga para o seu irmão aí, a obediência é para o comando do céu. Pedro seguiu sem compreender, pois pensava até estava tendo uma visão. Depois de passar, olha o processo, pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Veja bem, Pedro passou por 3 processos. Amém, queridos? Ele passou pela primeira sentinela. Foi o primeiro processo da libertação dele. Se na primeira sentinela que ele passou, ele tivesse parado ali, com certeza, o anjo ia continuar o trabalho dele. Mas se Pedro ali, ele empaca, né? Porque muitas vezes nós somos igual mula, nós empacamos num ponto e não queremos ir dali para frente. Se Pedro na primeira vez tivesse empacado, ele ia voltar para a prisão. Amém? O anjo ia seguir, mas Pedro voltava para a prisão. E ia ser morto. Maybe. Ele passa pela segunda. Se na segunda ele tivesse empacado também, o que tinha acontecido? Queridos, com Deus, tem um ditado aí que diz, a fila anda, mas com Deus a fila anda. A obra de Deus não para por nossa causa. Não para. Mas nós continuamos aprisionados. Deus estava dando a Pedro a segunda chance, a chance dele ser livre totalmente e dele executar o chamado dele. Pedro passa pela segunda sentinela e quando ele chega na terceira etapa, é a mais difícil. Pararam para pensar nisso? O que ele tem que enfrentar agora? Uma porta de ferro. E muitas vezes, quando nós chegamos nesse portão de ferro, aonde a resistência do inferno é maior, aonde nós temos que abrir mão, aonde nós temos que realmente deixar Deus fazer, porque quando nós vamos ver no texto, Pedro não colocou a mão na porta. A porta se abriu naturalmente, porque ele teve a disposição de obedecer, seguir as ordens. E ele passou pelo portão de ferro. Vamos ler? Eu sei que está demorado. Quem está com fome? Então, vou pregar sobre jejum, ok? Olha aqui, ó, depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. Aleluia. Quando nós estamos seguindo Jesus, na direção daquilo que Ele manda, daquilo que Ele fala, as portas vão se abrir sozinhas. Eu não preciso fazer força. Eu não vou precisar suar para isso. É sobrenatural o que vai acontecer comigo. Amém, amados? Verso 11. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo. Há uma expectativa do inferno contra as nossas vidas. A situação de Pedro, o que Pedro fez,
levou ele a ser livre de uma forma sobrenatural das mãos do inimigo, e agora também da expectativa do povo. Era o povo que não era cristão. E para nós temos um inferno inteiro com expectativa em que eu e você sejamos destruídos. Mas eu quero dizer algo para você. A nossa obediência nos leva, a oração da igreja, e a nossa obediência nos leva à libertação total. Amém, queridos? E olha qual foi a primeira atitude de Pedro. Depois de refletir nessas coisas, olhe só, vamos prestar bastante atenção. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Qual foi o primeiro lugar que Pedro foi? Para o meio da igreja. Para o meio da oração. Primeira atitude de Pedro. O anjo deixou, e não está escrito aqui, mas foi mais ou menos o que o anjo disse, assim, olha, agora é contigo. Eu já fiz a minha parte. Mas Pedro escolheu ir para casa aonde tinha oração. Ele escolheu ir para o meio dos irmãos que estavam. Pedro era livre de toda a cadeia. Deus quer nos libertar de toda